Muito boa noite, queridas amigas, queridos amigos, a todos os que nos acompanham também diretamente do canal do YouTube do Luz Divina, que estão nos acompanhando online. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu poderia, inclusive, fazer uma palestra super rápida, como o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. Assim, desse jeitinho que a gente viu aqui acontecer agora. Muito obrigado, muita paz, que Jesus os abençoe. Está encerrada a palestra. Mas eu vou ainda me arriscar a fazer alguns comentários, mas não poderíamos ter uma forma mais bela de iniciar as nossas reflexões. Então, foi um presente que todos nós recebemos nessa noite, com certeza. Dizem que no relvado, uma lagarta nobre jamais acreditava em outra vida. Afirmava que o nada tudo encobre, que a morte tudo leva de vencida. Por isso, certa feita, intérprete fiel de palavra escorreita, foi instada a falar em sentido direto a grande multidão de lagartas reunidas sobre a força da morte, a rainha das forças desmedidas, com que as prende aos casulos semelhantes a esquifes ou a cárceres nulos, nas quais se lhe transvia a mente em abandono. O que seria a morte? Um simples sono? A cinza? O esquecimento? O fim de tudo? Após ouvir-lhes as indagações, a lagarta oradora, fazendo os gestos de quem se servia do mais formoso dos sermões, falou em alta voz, com ardente euforia: companheiras, irmãs, não cultiveis ideias vãs. A morte é pó, é cinza, treva e nada. Não existe outra vida. Embora, quando a fé mais pura nos convida a meditar em Deus, a razão permanece do lado dos ateus. Tenho buscado a fundo tudo quanto se fala em morte sobre o mundo. E a verdade, em que tudo se descerra, diz que a morte aniquila tudo o que vive sobre a terra. A vida toda em si é uma trama nefasta. Uma lagarta surge, luta, sofre e se arrasta. E encontra mais além a sombra e a terra fria. A morte nos destrói dia por dia. Não guardeis ilusões, nem retenhais quimeras. Isso foi sempre assim, desde o berço das eras. Lagartas. Somos lagartas, simplesmente. Que a morte destruirá, chegando irreverente. Outra vida não há. A fé sempre resulta em cinzas da mentira em que se oculta. A vida é apenas hoje, nada mais. Ai de nós, ai de nós. E a culta expositora repetia, erguendo sempre mais o tom de voz: somos simples mortais. Somos simples mortais. Nisso, ela desmaiou diante da assembleia.
Fenecer-lhe a voz, finar-lhe a ideia, e a lagarta imponente transformou-se de todo, quase que de repente, num casulo pendente da folha em que falava. Toda a comunidade, boquiaberta, seguia aquela morte inesperada, de ânimo firme e atento, esperando que a noite, a chuva e o vento fizessem do casulo um dedal de poeira, cinza e nada. Mas depois de alguns dias de discussões e fantasias, do casulo esquisito e ressecado surgiu um novo ser maravilhoso e alado. A lagarta oradora passara por ação renovadora. Era agora uma grande borboleta de asas amplas em linda cor violeta, a voar sobre as flores nas ramadas. A ex-lagarta, culta e materialista, sem querer transformar-se, e foi vista pelas amigas deslumbradas na condição de um ser de expressão bela e fina. Parecia uma leve bailarina dançando ao céu azul sob as luzes douradas. Maria Dolores. E quando nós refletíamos sobre o conteúdo das questões do Livro dos Espíritos, especialmente da questão 799, em que Allan Kardec pergunta aos imortais da codificação de que maneira pode contribuir o Espiritismo para o progresso da humanidade. A resposta que os Espíritos deram me lembrou essa poesia belíssima desse nobre espírito que eu tanto admiro, Maria Dolores. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Essa é a resposta que os Espíritos deram à pergunta de Allan Kardec. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada sobre a dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. Na simbologia do que a poetisa nos traz, apresentando a lagarta materialista com a qual muitas vezes nós nos identificamos. Quem de nós pode se afirmar ainda esse ser alado que consegue bater as suas asas, livre, pleno, voando pela imensidão sem fim? Somos todos ainda lagartinhas, rastejando sobre o solo, enfrentando as nossas dificuldades, travando as nossas lutas. Mas pelo menos de forma já diferente da lagarta materialista que não acreditava na vida depois do casulo. Não há vida depois do casulo. Era o que ela pensava. E durante quanto tempo, meus caros amigos e minhas caras amigas, nós também não pensamos dessa maneira?
Talvez muitos de nós que nos encontramos aqui ou que nos encontramos online não somos espíritas desde o berço, como de forma muito privilegiada as nossas crianças da evangelização já estão podendo ser, tomando contato com a doutrina espírita desde cedo, tendo a possibilidade de ter essa boa notícia. E qual é a boa notícia? Que elas estão recebendo logo e que nós recebemos em algum momento da nossa vida, uns mais cedo, uns mais tarde, mas que coisa maravilhosa! Todos nós já recebemos essa boa notícia. Qual é a boa notícia, Igor? É o que Maria Dolores nos coloca na sua poesia e que eu traduziria da seguinte maneira: a vida não se encerra no casulo. A vida depois do casulo. Porque muitas vezes o que representa esse nosso corpo físico para a gente, tão limitado, hein, Fábio? A gente tem que se submeter à lei da gravidade. Fica preso aqui na crosta planetária, submetido às doenças, às intempéries da vida material, o que é muitas vezes esse corpinho para a gente senão um verdadeiro casulo, que nos aprisiona, mas que ao mesmo tempo nos liberta. A vida depois do casulo. E toda lagarta foi feita para um dia virar borboleta. Da mesma forma conosco. E é o que a doutrina espírita nos apresenta. Quando os imortais, respondendo a Allan Kardec, falam que a grande contribuição do espiritismo é destruir o materialismo, eles estão dizendo exatamente desta grande contribuição, dessa maravilhosa doutrina, e apresentar para a gente algo que Jesus de Nazaré já falava há 2 milênios. O porvir, a vida futura, a continuidade da vida. Por mais que muitas vezes pareça difícil para a gente compreender, aceitar. Como assim? As lagartinhas ali que rastejavam pelo solo, e há várias mensagens como essa. A imagem da lagarta e da borboleta é uma imagem belíssima, que muitos autores espirituais, assim como Maria Dolores, aproveitam para falar para a gente dessa mensagem transformadora e renovadora que o Espiritismo representa nas nossas vidas. E a certeza de que nós todos estamos em constante processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de melhoria. Sabe, aquela tão falada reforma íntima que a gente cita em quase todas as exposições espíritas. Então, por mais que pareça difícil, para aquela lagartinha que está ali rastejando, vendo as dificuldades da vida, vendo seu corpo ainda tão preso ao chão, olhar para aquela borboleta linda, com as asas belas, esvoaçante, livre, é difícil para ela olhar para aquele ser e imaginar que um dia ela virá a ser aquele ser. Era o que a lagarta materialista não conseguia compreender. Era o que as lagartas que a ouviam também não conseguiam compreender. Mas o tempo, o inexorável tempo, tudo resolve, tudo encaminha, e na singeleza dessa pequena historinha em forma de poesia, a própria lagarta materialista se viu passando pela transformação. Da mesma forma que todas as pessoas desse mundo que ainda não acreditam na vida após a morte, vão ter uma grande surpresa. Porque vão desencarnar.
Aliás, sinto muito, meus amigos, ser o portador dessa notícia, mas todos nós que estamos aqui, sem exceção, vamos desencarnar. Poxa, Igor, soubesse que eu fiz um esforço tão grande para chegar no céu, para receber uma notícia desagradável como essa. Entrei agora no YouTube, nessa hora, você está me dando essa notícia. Mas é uma verdade. E ao mesmo tempo em que destrói o materialismo, o espiritismo também ressignifica para a gente o próprio conceito da morte. Que antes da doutrina espírita está envolvida dentro de uma perspectiva fúnebre, nefasta, de muita dúvida, de muito receio, mas que é o fato natural da vida e que, aliás, significa a própria vida, a vida verdadeira. Conforme os Espíritos nos falam e conforme o próprio Jesus de Nazaré já falava para a gente, ele já tinha dado, Jesus de Nazaré já deu todos os spoilers. Jesus de Nazaré, meus amigos e minhas amigas, quem está online aí, que gosta de série, de maratona série, dos streams, Jesus de Nazaré já deu todos os spoilers. A gente é que ainda não está conseguindo interpretar. Em determinado momento, quando aquele jovem chegou para o Cristo e disse assim: mestre, eu quero te seguir. Mas permita que antes eu vá realizar o sepultamento do meu pai. E Jesus de Nazaré, que não perdia nenhuma oportunidade de trazer um ensinamento mais profundo em cima das situações do cotidiano, diz o quê? Meu filho, deixe isso com os mortos. Deixe isso com os mortos. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que é que nas entrelinhas Jesus está falando? O que é morte? O que é vida? O que é vida? O que é morte? Na dimensão espiritual, talvez esta experiência que nós estamos vivendo aqui, limitada, circunscrita a uma existência material, talvez seja a verdadeira morte para o espírito. Enquanto que a morte física, libertando o passarinho que estava preso numa gaiola e agora sai da gaiola, libertando a lagartinha que estava presa no casulo, mas que agora se liberta do casulo e pode voar. O que é morte? O que é vida? A vida talvez seja exatamente este momento de libertação. A vida talvez seja a condição da borboleta e não a condição da lagarta. A condição da lagarta é um passo necessário, mas toda lagarta foi feita para virar borboleta. Assim como diz aquela famosa canção do movimento espírita, um dia todos nós seremos anjos. É verdade esse bilhete. É verdade. Um dia todos nós seremos borboletas. Então vejam, meus amigos e minhas amigas, a grande contribuição que o Espiritismo traz para as nossas vidas ao nos fazer pensar sobre essas questões. Ao nos fazer ressignificar os velhos conceitos. Ao nos fazer quebrar os antigos paradigmas. E ampliar a nossa visão. Eu tenho dito ultimamente que a doutrina espírita seja como se fosse aquele óculos de realidade aumentada, sabe? Que você coloca e aí você está vendo as coisas que estão acontecendo aqui, mas você está vendo uma outra realidade que você não tinha acesso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos em determinado momento uma mensagem que fala do ponto de vista. O que é o ponto de vista?
é essa contribuição que o Espiritismo faz nos elevando. Enquanto lagartas rastejando sobre o solo, a gente só vê o que está no solo. E o que está no solo tem proporções gigantescas. Uma pedra que exista no meio do caminho é um obstáculo muitas vezes intransponível. Intransponível. Mas quando a lagarta passa pelo processo de metamorfose, de transformação, de embelezamento do seu ser, de espiritualização, se nós podemos, e tenho certeza que podemos, traçar esse paralelo, quando ela se desmaterializa, quando ela se espiritualiza, trabalha as suas asas num processo duro. É preciso abrir esse parênteses. Num processo duro. Não é fácil. Para se libertar do casulo, é preciso fazer força. Não sei, nunca perguntei para nenhuma lagarta, mas deve doer. Deve doer. Para que ela consiga tonificar aquilo que seria o equivalente aos seus músculos, o suficiente para romper a força do casulo com as asas tonificadas o suficiente para que ela possa voar. E quando ela voa, o horizonte é outro. E aquela pedra que parecia intransponível e grandiosa, ela passa agora voando por ela. Voando por ela. Muda a perspectiva. É isso que o Espiritismo faz conosco. Ele, de alguma maneira, temporariamente, até nos empresta as asas que a gente ainda nem tem. Para que a gente consiga fazer um voo pelo pensamento. Olhando as coisas sobre uma outra perspectiva e sobre um outro olhar, que não é mais a perspectiva materialista da vida puramente terrena, de um mundo de expiações e de provas, onde todos nós nos encontramos. Mas sobre a perspectiva mais abrangente do olhar do Espírito imortal, que consegue compreender a relatividade das coisas do mundo, que tantas e tantas vezes a gente dá tanta importância, mas que agora, sob esse novo olhar, já não parecem mais tão importantes assim. E na contrapartida, outras coisas que a gente nem dava importância, agora passam a ter uma outra relevância na nossa vida. Então, em todos os momentos, meus amigos e minhas amigas, que eu paro para pensar sobre essa questão, um sentimento que inunda o meu coração é um sentimento de gratidão. Por ter podido ter contato com uma mensagem renovadora, que traz ao meu olhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sobre uma outra perspectiva. E me faz, e faz a cada um de nós que nos encontramos aqui, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Cada um de nós pode agora, nesse momento, interrogar a sua própria consciência. Tenho certeza que vocês fazem isso muitas vezes. E nunca é demais. Nunca é demais. E pensar assim, meu Deus do céu, o que seria de mim? O que seria de mim se não fosse o Espiritismo? Que pessoa eu seria agora, nesse momento, se eu não tivesse encontrado a doutrina espírita, que é uma verdadeira luz
que ilumina os nossos caminhos, que aclara o nosso horizonte, que aponta de uma forma melhor o caminho a seguir, que nos reapresenta a mensagem de Jesus mais bela, mais clara, mais relevante e urgente cada vez mais nas nossas vidas. Por isso que Casimiro Cunha, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos diz: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore, verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola. E o mestre amado é Jesus. É Jesus. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Apresentando-nos Jesus, trazendo a sua mensagem para cada vez mais perto dos nossos corações. Porque é isso que nos impulsiona a sermos melhores, a nos transformarmos. Porque nós compreendemos com a doutrina espírita, com o Espiritismo, que na realidade o progresso do mundo está automática e diretamente atrelado a que progresso? Ao nosso progresso. Eu quero viver em um mundo melhor? É simples. Me transforme eu numa pessoa melhor. Seja eu uma pessoa melhor para edificar este mundo melhor que eu tanto desejo. Já nos dizia o nosso querido Mahatma Gandhi: seja você a mudança que espera ver no mundo. É a essência da mensagem espírita. A essência da mensagem espírita. Tanto que muitas vezes, outro dia eu estava fazendo uma palestra, terminei a palestra, chegou um amigo e disse assim: poxa, Igor, só puxavante de orelha hoje? Eu disse: mas não sou eu sou só o portador. A minha é a primeira que é puxada. É o Espiritismo. Porque enquanto, com todo respeito, outras doutrinas filosóficas, religiosas que existem por aí, falam de uma transformação de fora para dentro, em que eu não necessariamente preciso fazer esforço, o Espiritismo mostra para a gente que a grande transformação, a grande mudança, a grande metamorfose acontece de dentro para fora. É uma doutrina que nos chama a responsabilidade. Claro. Mas é tão melhor poder viver a vida dessa maneira do que seguir por aí perdido, como muitos irmãos e irmãs nossas ainda seguem, perdidos, sabe? Vivendo no piloto automático. Conforme diz a velha canção: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas com a doutrina espírita nós compreendemos o nosso protagonismo.
de regeneração, de mudança do nosso mundo. E isso é grandioso. Isso é grandioso. Porque, por mais que doa, exija esforço, exija transpiração, quanto mais rápido nós fazemos o nosso processo de metamorfose e rompemos o casulo, mais rapidamente nós nos transformaremos em borboletas. Imagine, meus amigos e minhas amigas, só imagine quando o nosso mundo deixar de ser aquele cenário árido, escuro muitas vezes, pedregoso, em que as lagartas só se rastejam ali pelo sol, e passar a ser um verdadeiro ninho de borboletas, que podem voar, que podem descobrir paisagens belíssimas, um mundo regenerado, um mundo transformado para melhor. Isso que a doutrina espírita nos apresenta. Para isso, é preciso se desmaterializar. E graças a Deus, nós estamos vendo a doutrina espírita já se espalhando. Porque a questão anterior, a 799, fala sobre essa condição de que o espiritismo vai se espalhando. Não necessariamente será a crença comum, única. Porque eu já tenho descoberto ultimamente que tem uma coisa que nosso Senhor e Deus, nosso Pai, valorizam, é a diversidade. É a diversidade. Mas um fundamento comum unirá todos os corações. A noção da imortalidade, o respeito, a fraternidade, a tolerância, que nós aprendemos e que são a essência da mensagem de Jesus. A essência da mensagem de Jesus. Ocorre que os imortais, eles respeitam o nosso tempo. Respeitam o tempo de cada um. E é preciso que seja respeitado esse tempo. Que muitas vezes a gente pensa, e muitas vezes surgem essas perguntas no estudo, mas Igor, poxa, se o Espiritismo é tudo isso, você fala com tanta empolgação, pô, é tão legal mesmo. Por que os Espíritos não se materializam aí, Fábio, Marcelo? Sai se materializando por aí, abrindo os olhos dos incrédulos, a força. Fazendo com que o mais duro materialista não tenha outra opção senão crer, pela força dos fatos. E aí o que os amigos espirituais nos respondem aqui, que não é assim. Sabe por quê? Porque se a gente apressar o processo de metamorfose, e tem uma belíssima mensagem também. Lembram da história? Acho que todos já viram, e eu vou resumir. Da criancinha que estava observando lá a borboleta dentro do casulo ainda, fazendo a sua força no seu processo ali, né? Se transformando. E aí ela ficou compadecida. Movida pelo sentimento da caridade, ela decidiu ajudar aquela borboletinha. Foi lá e fez um furinho no casulo e facilitou o trabalho para que a borboleta pudesse se libertar. Com muita felicidade, ela viu aquele serzinho se desprender do casulo, as asinhas começaram a se abrir. Mas a borboletinha não voava. Ela não voava. E ela não voava porque as asas ainda não estavam maturadas o suficiente. Não haviam se tonificado completamente, porque era exatamente o trabalho que ela precisava fazer, ela mesma, de romper o casulo, que ia fazer a diferença. E então a criança, depois de um tempo compreendendo isso, se angustiou de ver que aquela borboletinha ali, saída prematuramente, tirada prematuramente do esforço que ela precisava fazer,
não ia poder voar. Então, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que os espíritos não fazem? Porque eles olham para a gente assim. Ou a borboletinha está no casulo. Deve estar doendo. Mas ela está fazendo o esforço dela. Ela está tonificando as suas asas. Olha a diferença de olhar. E a gente lá dentro do casulo dizendo, ó vida, ó azar, Senhor, por que me abandonaste? Livra-me desse sofrimento, Senhor. E o nosso Senhor lá em cima dizendo, meu filho, minha filha, este sofrimento é exatamente aquilo que você precisa para fortalecer as suas asas. É isso que o Espiritismo apresenta para a gente. É isso que essa maravilhosa doutrina coloca dentro do nosso ser. Por isso que a espiritualidade vai nos ajudando, da forma como é possível, aliviando ao máximo as nossas lutas e as nossas dificuldades, mas não isenta a gente de passar pelo que a gente precisa passar. E não é por intolerância, não é por raiva, não é por maldade, muito pelo contrário. É porque nos amam. É porque já conseguem enxergar além. Quando nós ainda somos lagartas rastejando sobre o solo, sem nenhuma perspectiva de mudança, a espiritualidade amiga e Jesus Cristo já conseguem enxergar em cada um de nós a borboleta. Então sigamos, meus amigos e minhas amigas, no nosso trabalho renovador, agradecendo do mais profundo dos nossos corações essa doutrina maravilhosa que conforta os nossos corações e aclara a nossa mente para esse entendimento. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe.